Boa tarde a todos e todas, sejam bem-vindos. Estamos hoje recebendo o professor Genésio Gomes da Cruz Neto, que é graduado em Ciência da Computação no ano de 1993, mestre e doutor em Ciências da Computação, 1994 e 2008, pela UFPE. É atualmente professor da UPE, fundador e CEO de Células Empreendedoras, embaixador Campus Pai e conselheiro e investidor Polimex Bioplásticos. Trabalha, tem alguns produtos aqui, que é Programas de Educação Empreendedora e Inovação Aberta. A palavra está contigo, professor Genésio. Fica à vontade. Obrigado pelo convite. É sempre uma honra estar participando dessas atividades online, porque você consegue falar um pouco do que você faz para pessoas em vários lugares do país. Às vezes a pessoa até participa e vê online, né, depois da gravação. Então, eu fico sempre muito feliz de compartilhar meu trabalho da minha casa, né? Na verdade, estou aqui na minha casa, falando para vocês. E aí, o convite foi dado para falar um pouco sobre esse tema de startups, né? Que tem a ver com carreira, e eu vou falar um pouco sobre isso, que aqui uma startup tem a ver com a sua carreira, ou com a mudança de carreira, e também esse nome Inovação Aberta, que é um nome novo para muitos, né? E inovação aberta, ela está hoje vinculada a muitas oportunidades novas. Então, espero trazer bastante conteúdos bacanas para vocês. Vocês estão vendo duas marcas aí, a minha marca individual, o professor Genésio, no meu Instagram, @professor Genésio, vocês podem ter bastante conteúdo lá, inclusive sobre isso que a gente está falando, e a marca da minha empresa, que realiza várias consultorias, desafios, eventos, programas, inclusive agora estava em São Paulo, fazendo a Campus Party Brasil, e a gente opera lá, a gente é um dos organizadores da Campus Party, faz uma ação lá chamada Maratona de Negócios. Então, o objetivo daqui, dessa reflexão, né, eu estava falando para a professora que o meu objetivo maior é causar um impacto refletivo, é que a BBC Capital, não sou eu que estou falando, é uma entidade respeitada, né, falou que é preciso deixar um pouco de se pensar em carreira e emprego para começar a pensar em problemas, né? Porque, pensa comigo, eu tenho um doutorado, certo? Mas se eu não soubesse resolver problemas, eu poderia ter uma graduação, um mestrado, um doutorado e se tornar inútil para o mundo, entende? E, ao mesmo tempo, o inverso também ocorre. Você sabe resolver problemas, mas você não tem doutorado, né? Então, as pessoas que sabem resolver problemas, elas saem à frente das outras. Porque você precisa pegar o conteúdo que você está aprendendo aí na sua graduação, no seu mestrado, em alguma coisa, concorda? E esse conteúdo ele é aplicado a resolver problemas. Só que não adianta só estudar o conteúdo, você tem que aprender a resolver problemas com aquele conteúdo. Então, o conteúdo é relevante. Ninguém está dizendo aqui que vocês vão abandonar a graduação, porque eu fiz doutorado. Então, se eu fiz doutorado, eu estou aqui uma prova viva, né, que conteúdo é relevante. Mas se eu não aliasse o conteúdo a resolver problemas, a minha carreira já não seria a mesma que eu tenho hoje. E toda essa palestra que eu vou dar vai ser como ensinar vocês a resolver problemas, entendeu? Como eu ensino os estudantes a pegar o conteúdo que eles estão aprendendo em química, que a professora falou, coloquem aí quais são as áreas de conhecimento de vocês no chat, para eu entender de onde vocês são, em quais são as áreas. A química, é matemática, é biologia, é geografia. Coloca os conteúdos de graduações que vocês estão fazendo aí, para a gente ir vendo que conteúdos você tem. Ó, o Miguel falou que é geografia. Então, assim, como é que eu pego um conteúdo de geografia e passo a resolver problemas, entende? Esse é um tópico, né? Porque se a gente só aprende geografia, a gente acaba não se tornando tanto útil como alguém que sabe geografia e sabe usar isso para resolver problemas. Então, eu vou falar sobre startups, que na verdade é uma técnica avançada de resolver problemas,
como eu desenvolvo startups, exemplos de pessoas, estudantes meus que resolveram problemas, e inovação aberta, que é uma coisa nova que eu vou mostrar para vocês de surpresa aí no final, para deixar algo aberto para vocês no final, beleza? Então, assim, ó, fiz doutorado, se tornei professor de empreendedorismo, professor do ensino superior, fundei uma empresa, ganhei prêmios, se tornei embaixador do maior evento de inovação do mundo, sou investidor de uma empresa de plástico que hoje vale milhões de reais. Então, tudo isso não aconteceria na minha vida se eu não soubesse resolver problemas, né? Se eu fosse um professor comum que apenas fizesse pesquisas, eu não iria ter esse avanço, essa repercussão que eu tive hoje. Se eu fosse um professor comum que ficasse só em sala de aula, passando conteúdo, possivelmente eu também não estaria nessa posição. Eu passei a ter essa posição porque eu aprendi a resolver problemas. Então, não só eu, né? Eu passei a ensinar os alunos a resolver problemas. Então, aqui está uma foto embaixo de um aluno meu que ganhou um prêmio Santander Universidades, na época, e esse aluno ganhou $50 mil na época, ganhou um curso para ir para a Babson, que é a universidade número 1 do mundo empreendedorismo, e quem está recebendo o prêmio comigo é o reitor da universidade e o ministro da educação na época. Veja que bacana. Então, mas não foi só Rogério, né? Teve vários outros que ganharam premiações, eu saí em livros, né? Sobre educação empreendedora. Eu mesmo participei de competições onde eu fui no segundo lugar geral, onde esse desafio aqui foi de uma universidade da NASA de inovação. E tudo começou aí com um grupo de 7 estudantes, né? Mais eu, quem adivinhar quem eu sou aí, ganha um prêmio, né? Ou seja, 7 estudantes que eu peguei e falei assim, vamos resolver problemas? Vamos pegar o que vocês estão aprendendo na graduação e vamos resolver os problemas do mundo, certo? Não vamos ficar só estudando aqui na sala de aula. Vamos. E eu era o coordenador de curso na época. Então, se eu era o coordenador de curso, eu podia fazer isso de alguma forma. E a coisa deu tanto certo, e anos depois eu já estava fazendo o maior programa de resolução de problemas do estado do Mato Grosso. Eu fiz o maior programa de desenvolvimento de startups lá de ciência e tecnologia do estado do Mato Grosso, né? E isso aconteceu menos de 5 anos depois. Então, aqui eu tinha 7, aqui eu tinha 700 alunos comigo, né? Quer dizer, acho que 1.500 alunos, só de professores eram 700. E aí isso me levou para o Ministério da Educação, né? Entrou uma zoada aqui de alguém fazendo reforma, está atrapalhando vocês, não? Está trabalhando não, professora? Senão eu boto um fone. Não, tá tranquilo, tá tranquilo. Me avisem aí se ficar muito zoado. Então, eu passei a impactar vários estados do Brasil, fui chamado para ser embaixador desse evento, que é o maior evento de resolvedores de problemas da face da Terra, que é a Campus Party. A gente passa 3 dias acampado, 4 dentro de um evento, resolvendo problemas, né? Passei a ter parcerias com entidades internacionais. Aqui está, por exemplo, um aluno apresentando soluções para problemas para investidores do Canadá, né? Para incubadoras do Canadá, para fundos de investimento. Então, assim, eu levei a sério essa coisa de resolver problemas, passei a ensinar alunos a criar startups. Eu vou mostrar por que startups é a melhor forma de resolver problemas. Então, eu espero ter respondido para você, primeiro, né, que eu fiz uma certa trajetória no assunto, e que resolução de problemas é muito relevante no mundo atual. Todo mundo aqui de geografia, olha que bacana. Então, vamos ensinar as pessoas que estudam geografia a resolver problemas. Porque os problemas, eles são multidisciplinares, né? A gente precisa de profissionais de todas as áreas. Então, nada melhor do que um profissional de geografia para nos ajudar a criar inovações do mundo, né? Porque o mundo é baseado na geografia, tá? Então, assim, o que é que seria isso, né? Startup deixou de ser
aquela empresa de alunos que ficam numa garagem e esses alunos criam uma solução mirabolante, né? As empresas estão criando startups, tá vendo aí? Corporate Venture são fundos corporativos, ou seja, as empresas hoje estão investindo em startups. Startups não é mais, professor, aquela coisa de uns alunos que ficam na garagem e desenvolvem uma solução que ninguém nunca pensou, sabe? As próprias empresas estão querendo empreendedores dentro delas, né? Então, além de você poder criar uma solução para o mundo, você já vai começar a ser visível para empresas, porque as empresas querem profissionais com perfil de resolvedores de problemas. Então, basicamente, o que a gente tem que ensinar os alunos a como eu trago ideias que dão resultados, né? Então, assim, esse é a sacada. Então, como é que eu faço um tratamento, né, para transformar ideias em resultados? Como é que eu... porque não adianta você ter só ideia, sabe, professor? As pessoas têm muita ideia. Eu não tive uma ideia, eu tive... tem uma ideia, mas quer que os outros coloquem a ideia no mundo real, e não ele que coloca a ideia no mundo real. Tipo assim, eu tive uma ideia, mas ninguém colocou, ninguém me ouviu. Então, tipo, inovação é quando você, de fato, pega aquela ideia e coloca no mundo real. Porque, assim, tudo que você vê ao seu redor é ideia de alguém, entende? Por exemplo, esse celular aqui é a ideia de alguém. Essa caixa de óculos é a ideia de alguém. Esse óculos é a ideia de alguém. Esse computador foi a ideia de alguém. Essa caneta é a ideia de alguém. Então, tipo assim, ou você vive com base nas ideias dos outros, ou você contribui para o mundo com sua própria ideia. É você que escolhe, né? Ou a gente se torna protagonista, trazendo ideias, e o mundo podendo trocar ideias com você, ou você só simplesmente vive num mundo que foi projetado por outras pessoas. Porque tudo ao redor aqui é projetado por alguém. Então, se você não está projetando, se você não está tendo ideia, se você não está colocando a tua ideia no mundo, é porque você está vivendo no mundo projetado pelos outros. Tá? Então, é aquela coisa, você quer andar no carro do motorista, você quer andar no carro do passageiro. Se você andar no carro do passageiro, o mundo vai girar ao teu redor, com pessoas dirigindo o teu carro, né? Indo para onde ele decidir que vai, tá? Agora, se você decide ser o motorista, seja bem-vindo aos inovadores. Sejam bem-vindos às pessoas que pegam ideias e tentam colocar elas no mundo, né? E aí é importante que essa ideia, ela possa até quebrar o fluxo anterior, tá? Ou seja, que ela seja uma ideia que a gente chama disruptiva, porque se você quebrar o fluxo antigo, porque normalmente o fluxo antigo está errado, né? Se você quebra o fluxo antigo, você está fazendo uma coisa extremamente disruptiva. Então, quando a gente tem ideias disruptivas, isso é melhor para o mundo, porque se a gente só, por exemplo, melhora essa caneta, eu só estou melhorando a caneta, eu não estou fazendo uma disrupção na caneta, entendeu? Agora, se eu quebro o fluxo anterior e ensino uma nova forma de escrever, onde a pessoa fala e alguém já está escrevendo, aí eu estou quebrando o fluxo anterior. Eu não estou melhorando a caneta. Eu não estou inovando na caneta. Eu estou quebrando o fluxo, inventando uma outra coisa que serve para escrever, certo? Então, a perspectiva dessa palestra é ensinar como é que a gente faz isso. E para ensinar como faz isso, primeiro eu vou dizer a forma errada de fazer, né? Na forma errada, as pessoas fazem assim, tem uma ideia, desenvolvem todo o produto, lança o produto, aí aquele teste do lançamento dá errado, certo? É assim que as pessoas normalmente criam ideias, né? Criam produtos, tentam inovar. E esse modelo é errado porque a gente tem muito esforço despendido sem estimativa se o que eu estou desenvolvendo tem utilidade ou não. Então, vamos ver.
Eu tenho uma ideia. Aí eu passo 2 meses desenvolvendo a ideia. Enquanto esses 2 meses eu estou desenvolvendo a ideia, se eu não falar com ninguém, eu não tenho estimativa se o que eu estou fazendo tem utilidade ou não. Tu tá entendendo? Eu só vou saber se o que eu estou fazendo tem utilidade ou não 2 meses depois. É muito tempo. Então as pessoas acabam produzindo coisas, criando coisas. Então o mundo está cheio de produtores de coisas, criadores de coisas que não têm utilidade nenhuma. Quantos de vocês já viram gente construir coisas sem utilidade, né? Por quê? Porque quando construíram, não sabiam quem eram seus clientes, produziram coisas na sua cabeça, não sabiam se o mercado precisava daquilo que ele estava construindo, e não sabiam se existia já algum competidor para aquilo. Então, eu estou fazendo aqui um projeto de uma disciplina, beleza. Se esse projeto da disciplina eu não entender a necessidade do cliente, eu não entender o mercado daquele projeto, e eu não entender que tem um competidor ou não para aquele projeto da disciplina não vai ter utilidade para o mundo real. Então, eu não vou conseguir fazer isso daqui para o projeto da disciplina. Para um projeto da disciplina ter utilidade real, eu preciso, antes de começar a desenvolver, entender a necessidade do cliente, a demanda de mercado e quem são os concorrentes. Algo que normalmente a gente não é ensinado a fazer durante nossas graduações. Tu tá entendendo? Porque nossas graduações a gente só foca no conteúdo. Então, por exemplo, eu sou um professor de programação. O que é que eu ensino aos alunos? A programar, beleza? Só que para o cara ser um bom programador, ele precisa entender a necessidade do cliente, ele precisa conhecer a demanda, se tem demanda para aquele software que ele está fazendo, e o que é que os competidores, o que é que os outros estão fazendo de software. Mas isso não é ensinado. Ensina a gente só a construir um software. Aí acontece o modelo tradicional, a gente vai lá, passa 2 meses, 3 meses desenvolvendo um software, porque é a única coisa que a gente sabe fazer, desenvolver software, aí no final lança um negócio que ninguém usa, entende? Por quê? Porque é muito esforço sendo desenvolvido sem estimativa de utilidade do esforço. Então, assim, se vocês fizerem uma reflexão sobre esse slide para a vida de vocês, eu já vou ficar feliz. Quer ver outro exemplo que vocês fazem nesse modelo? A graduação de vocês. Só para pegar um exemplo bem na pele de todo mundo, certo? Você entra na graduação e você ainda não sabe se a tua graduação tem utilidade ou não. Entendeu? Você vai esperar o quê? 4 anos fazendo a graduação para saber se tua graduação tem utilidade ou não para tu. Já imaginou isso? Entendeu? Tu vai ter que passar, é isso mesmo que eu estou falando, 3 anos para saber se a graduação tem utilidade ou não para tu, e tu vai seguir o bonde, o caminho que todo mundo está fazendo, e 3 anos depois que se forma, é que tu vai fazer o teste se aquela graduação é boa ou não para tu. Tu tá entendendo? Só que isso não é só os alunos que fazem. Isso é um modelo cultural nosso, do dia a dia, que faz. Eu dei um exemplo para cair na pele de graduação. Mas as pessoas se casam assim, as pessoas passam anos e anos e anos namorando, noivando, mas aí não fazem nenhum teste para saber se o relacionamento é bom ou não. E tem medo de sair do relacionamento caso ele não seja bom e não passe no teste. Entende? Então a gente está acostumado a uma vida de querer um mundo perfeito, seguindo um caminho para não pensar se o que eu estou fazendo tem estimativa de utilidade ou não. Então o primeiro ponto que você tem que fazer é: o que você está fazendo hoje tem estimativa de utilidade? Entendeu? Essa palestra tem estimativa de utilidade? Porque se você passa meia hora aqui nessa palestra e acha que ela não tem estimativa de utilidade, por que danado você vai ficar nessa palestra? Entende? Mas não, a gente continua nas coisas que a gente se mete, meio que como vamos seguir a boiada, aí no final de 2 meses, 3 meses, 6 meses, 6 anos,
a gente recebe o teste do mundo real que diz, não tem valor o que você estava fazendo. Tu tá entendendo? Então, cara, como é que você aufere o valor do que você está fazendo agora, então? Porque só você oferindo o valor do que você está fazendo agora é que você vai saber se o que você está fazendo tem estimativa de utilidade para o mundo. Ou seja, se os seus clientes estão contentes, se o mercado precisa. O que é o mercado? É o mundo. Se o mundo precisa do que você está fazendo. Se já existe gente fazendo a solução que você está fazendo. Então, se você pensar nisso antes, você começa a pensar em um novo comportamento para resolver problemas. E aí você sai da boiada, entende? Você sai do pensamento comum. Você sai da onde está todo mundo. Está todo mundo seguindo para aquele lado. E você decide seguir para outro lado. Ah, mas esse outro lado eu estou seguindo porque eu acho que na minha estimativa de utilidade esse caminho é melhor. Já que vocês não estão querendo pensar na utilidade das coisas, eu estou querendo pensar na utilidade. Então você pula para o caminho onde existe utilidade e veja que legal, ninguém está ali. Como ninguém está ali, tu vai ser melhor pago. Porque imagina, você coloca um pouquinho de alimento nesse aquário esquerdo. Tá todo mundo lá. Vai o que acontecer? Se você bota um pouco de alimento, vai existir uma briga de pé-capá dos peixinhos sobre aquele pequeno alimento que foi lhe dado para aquele aquário. Exemplo, programador. Estou dizendo programador porque eu sou de programação, né? Eu fiz graduação em computação. Então, se eu fosse um mero programador, quando o cara oferta uma bolsa para programador, é um monte de gente querendo aquela bolsa, porque está todo mundo seguindo o mesmo caminho. Agora, quando um programador sai e passa a resolver um novo problema, que só tem ele resolvendo aquele problema, automaticamente ele agora vai ter uma qualidade de vida melhor. Entende? Então, nessa palestra, eu não estou dando só uma estratégia de criar startup. Entendeu? Você pode até não usar a estratégia de criar startup. Você pode até não usar o nome inovação aberta, seja o que for. Mas eu estou te dando uma dica para você pivotar a tua profissão. Para você ir para um caminho onde você vai ser melhor pago, você vai ser melhor utilizado, você vai se sentir mais útil no mundo, porque você agora está resolvendo um novo problema. Por que eu estou aqui dando essa palestra? Porque eu resolvi resolver um novo problema. Entende? E aí a professora só encontra Genésio que possa falar sobre isso. Ela não encontrou outra pessoa. Então eu passo a estar no oceano azul. Eu passo a ser demandado para fazer coisas que nem eu tenho condição de fazer. E é sério mesmo. Eu tenho que dizer, não, agora não. Essa semana eu não tenho condição de fazer sua proposta, não. Só tenho condição de fazer sua proposta semana que vem. Porque essa semana eu já tenho cheio de proposta para fazer. É incrível como é. É assim. Só que é assim por quê? Porque eu soube pegar um problema real e dizer, eu tenho aqui uma resolução para esse problema. Que a maioria das pessoas não estão nessa visualização de resolver problemas. Então, a primeira parada é essa, professora. Está todo mundo entendendo o que eu estou falando? O pessoal está... Vão falando aqui no WhatsApp, no chat, perguntem alguma coisa, para ele não estar falando sozinho aqui, beleza? Então responda aí se está legal, se estão gostando. Professora, se alguém fizer um comentário, você pode parar, porque às vezes eu fico olhando aqui para os slides e não vejo os textos. Então, o que é uma startup? Uma startup é só uma estrutura, né, de um grupo de pessoas que decidem entregar um serviço em uma condição de incerteza. Então, esse cara aqui, ó, esse peixe, ele está numa condição de incerteza. Por que é incerto? Porque quando ele decidiu resolver esse novo problema, ninguém está fazendo esse problema. Se ninguém está fazendo, não tem ninguém para ele se espelhar. Tu tá entendendo? Vou dar um exemplo. Um aluno meu, esse cara aqui, ó, que eu vou botar aqui. Esse cidadão aqui, cadê ele? Vou passar a foto dele para vocês verem. Esse cara aqui.
Esse cara inventou de ir para Harvard e trouxe de Harvard uma luz azul que matava a bactéria. Beleza? Genésio, eu estou com uma parceria de Harvard com uma luz azul que mata a bactéria. Me ajuda a empreender essa parada? Meu amigo, quem é que tem uma luz azul que mata a bactéria ao seu redor? Ninguém. Só esse cara. Então ele não tem espelho, tu tá entendendo? Ele não tem ninguém para se guiar. Ele não é um quebra-cabeça que tem aquela capa do quebra-cabeça para fazer. Era ele e ele. Então o Caio estava numa condição de extrema incerteza. Mas é uma incerteza boa. Por quê? Esse peixinho aqui, ele está numa condição de extrema incerteza. Porque só ele resolveu pular para resolver esse problema. Então significa que esse peixinho aí agora está numa condição de incerteza. Beleza? Só que a questão é, como eu ensino alunos a assumir riscos e ir para situações de incerteza? Como é que eu ensino você a dizer assim, saia do modelo padrão, né, do modelo tradicional, e agora pule para tentar resolver um novo problema? Ou seja, assumir uma condição de incerteza. Porque quanto mais certeza você tiver, mais você está onde está todo mundo. Entenda, todo mundo está seguindo um caminho que, entre aspas, é certo, porque eles acham que é o caminho da certeza. Está todo mundo seguindo para terminar uma graduação, está todo mundo seguindo para ter um emprego público, está todo mundo seguindo para um determinado caminho, porque eles acham que é um caminho certo, entre aspas. Certo? É um caminho seguro, entre aspas. Por que, entre aspas? Porque tem tanta gente aí que esse seu caminho seguro pode não ser o caminho que você vai ter qualidade de vida. Porque todo mundo segue esse mesmo caminho. Você só vai sair para um caminho onde você vai ter qualidade de vida se você aprender um novo problema através de um novo comportamento. Para isso, você precisa aprender a lidar com riscos. Aprender a lidar com pular e assumir uma condição de extrema incerteza. Então a pergunta é, como é que a gente ensina os alunos a assumirem riscos? Entende? Como é que eu ensino vocês a sair da zona de conforto para poder assumir a resolução de um problema que ninguém nunca resolveu aquele problema? Porque só assim você vai ter uma perspectiva profissional com aquilo. Então, quais são as características desse lugar, dessa solução que a gente quer criar? A gente quer criar um diferencial competitivo que ninguém copie, certo? Eu vou resolver um problema com diferencial competitivo. Eu vou alcançar um número de pessoas em curto período. Significa que eu vou poder dobrar o número de pessoas alcançadas, por exemplo, num curto espaço de tempo. Eu vou repetir a experiência do consumidor facilmente a custos baixos, ter uma certa adaptação à mudança, caso alguma coisa dê errado, eu me adapto mais rápido às mudanças, e eu tenho uma equipe reduzida. Então, se você combina esses 5 pontos aí, significa que você tem uma estrutura com você que é capaz de resolver um problema em larga escala, entende? Você não resolveu só um problema de 10 pessoas. Você resolveu um problema de 10 milhões de pessoas, entende? Por exemplo, vou dar um exemplo bem claro aqui, só para você entender se você é um professor. Se eu for dar aula, como eu estou dando aqui para vocês, e eu tiver que dar uma aula todos os dias, em pé, gastando minha voz, né? Eu só vou conseguir alcançar por semana, vamos colocar aí 6 horas por dia, né? 6 horas por dia a pessoa se cansa. 6 horas vezes 5, 30. 30 vezes 4, 12. 120 horas. Beleza? Então, eu só vou conseguir ter 120 horas de trabalho mensal.
E isso pode ser um limite. Porque se eu me cansar, e agora, se eu ficar idoso, não conseguir mais dar 6 horas, só vou conseguir dar 3, né? E aí, se eu quisesse, de vez de dar 120 horas, dar 120 mil horas. Por que que Genésio não pode dar 120 mil horas por mês? Por que Genésio tem que dar só 120 horas? Entende? Por que que em cada hora de Genésio tem que ter aqui, quantos alunos tem aqui? Aqui tem 16 alunos. Cada hora tem 16 pessoas assistindo. Por que cada hora minha não pode ter 1.000 pessoas assistindo? Entende? Então você aí, ó, está criando uma estrutura de professor cujo impacto é muito maior do que um professor comum, entende? Então você está tendo uma inovação, uma escalabilidade, uma experiência do consumidor facilmente repetida a custos baixos, uma flexibilidade, caso algo aconteça, eu mude, e uma equipe reduzida. Genésio, como é que você vai conseguir isso? Eu vou conseguir isso, por exemplo, eu posso gravar a aula e conseguir isso. Então a professora podia ter botado aqui uma aula gravada minha, e todo mundo assistir minhas aulas, e já estão gravadas. Então uma aula gravada pode ser repetida 120 mil vezes, certo? Eu posso criar uma solução que é uma escola digital toda gravada. Eu posso muito bem agora, como eu estou fazendo na minha empresa, formar multiplicadores. E esses multiplicadores é que dão as minhas aulas. Entende? E aí, o cara, a Campus Party, o cara foi lá, abriu o evento e colocou Genésio para abrir o evento. Sabe como é que Genésio abriu? Uma aula online gravada. Genésio agora consegue abrir 10 mil eventos. Tu tá entendendo? E eu posso também fazer vários eventos, porque é só eu formar pessoas para fazer os eventos. Então, na hora que a gente pensa numa estrutura, em que a gente sai daquele modelo, né? Pessoa física que trabalha, consultor, né? Profissional, para o modelo a gente tem um impacto maior, uma escala maior, automaticamente sua ideia vai ter um impacto muito maior. Vou dar um exemplo. Quem inventou o Uber? Entendeu? Meu amigo, quem inventou o Uber? Quantas pessoas ele está impactando? E foi uma pessoa só. Quem inventou o Airbnb? Quem inventou o Netflix? Né? Quem inventou qualquer jogo desse que você joga? Uma invenção, tem várias pessoas usando aquela mesma invenção. Né? Então, se você cria um jogo, você está tendo uma inovação, uma escalabilidade, uma repetitividade, uma flexibilidade, porque o jogo precisa mudar, a ação precisa mudar, a sua solução precisa mudar, e tem que ter uma equipe reduzida, porque se você tem, por exemplo, um departamento como a minha universidade, um departamento tem 50 pessoas, daqui que eu alinho 50 pessoas, eu não consigo mudar mais rápido. Entendeu? Então, uma startup tem uma equipe reduzida. Então, o que eu estou falando aqui não é algo de outro planeta. Eu estou falando aqui algo uma estrutura com 5 pontos para a sua ideia ter um alto nível de repercussão, ter um alto nível de impacto, certo? E você pode fazer esses 5 pontos de várias formas possíveis. Então, seguindo aqui, é como se eu tivesse lá um bote, um navio. Suponha que a minha universidade seja um navio. A minha universidade, como um navio, ela tem muita dificuldade de dobrar, de mudar de direção. Porque os navios são muito pesados. Agora, bora pegar uma grande empresa, ela se sente muito pesada. Porque, tipo assim, eu estou falando agora com as pau das clínicas, eu estou falando agora com grandes empresas, Campus Party, são empresas gigantes, entendeu? Para fazer um evento como a Campus Party, tem lá, eu acho que tem umas 300 pessoas trabalhando. Para a Campus mudar de direção é muito complicado. Aí o que a Campus Party faz? Ela chama as pessoas da Campus e fala assim, vamos criar startups, vamos criar bots, entende? Os bots são mais flexíveis.
Por isso que as empresas e os governos estão investindo em startups. Porque as startups são mais flexíveis, né? Então, eu acabei de vir do evento, por exemplo, que eu fiz parte do Brasil, o dono chegou para mim e falou, Genésio, vamos criar um novo produto? Por que ele não criou o produto lá dentro, com os funcionários dele? Porque para criar lá dentro com o funcionário dele, meu amigo, é uma estrutura muito rígida. Mas ele prefere criar com pessoas de fora, entende? Quer dizer, eu sou mais ou menos, sou embaixador, mas eu não sou funcionário. Então, eu sou uma pessoa de fora, né? Então, os alunos, os professores têm uma grande oportunidade hoje, que é entrar em contato com essas grandes empresas, porque todas elas estão precisando de botas infláveis. Então, por isso aqui, ó, aquilo que eu falei antes, ó, mais de 80% das empresas brasileiras já investem em startups. Por que que as empresas estão investindo em características como essas, né? Porque as empresas já identificaram que elas precisam de bots infláveis para se tornarem mais flexíveis, para se tornarem mais produtivas, para se tornarem mais rápidas, certo? Então, é esse motivo, né, que a inovação aberta, que eu vou falar um pouco sobre isso no final. Então, o que é que eu faço, né? Como é que eu gero startups? Eu gero startups fazendo com que o meu estudante tenha um autoconhecimento, certo? Sobre um assunto, sobre quem ele é, o que ele gosta de fazer. Ah, não, Genésio, meu autoconhecimento é que eu gosto de geografia, então eu vou trabalhar, eu quero empreender na área de geografia. Não, eu quero empreender na área de educação. Isso é muito importante, professora, para poder a gente ter uma base do que é que você de fato gosta de fazer. Não adianta empreender uma coisa que você não gosta, né? Ah, não vou empreender um negócio porque dá dinheiro. Não faz sentido, né? Empreender é ser. Você tem que entender quem você é, né? Aí, para você ser no mundo, você tem que saber quem você é. Então, o primeiro ponto é o autoconhecimento. Aí, o segundo ponto é estudar os problemas do mundo para entender qual dos problemas você quer atacar. Porque tem problemas menores e problemas maiores. Tem problemas bons e problemas ruins, certo? O que é um bom problema? Um bom problema é um problema que é prioritário para alguém, é de muita gente, e tem pessoas dispostas a pagar por esse problema. Porque tem problema que é de muita gente, mas não tem gente disposta a pagar. Tem problema que é de muita gente, tem gente disposta a pagar, mas não é prioritário. Você só vai conseguir empreender bem quando for um problema prioritário. Esse problema for de muita gente e tem gente disposta a pagar por uma solução, né? Aí a gente, definido o problema, propõe uma solução. Existem técnicas de co-criar uma solução e tem técnicas de criar uma startup, que é a parte de Lean Startup, tá? Então aqui no final a gente cria um pitch, que é uma apresentação rápida. Esse pitch nos possibilita falar com incubadoras, aceleradoras, porque assim, o que é um pitch? Na verdade, é uma apresentação rápida com um guia, com um deck, né, com uma estrutura. Essa estrutura é essa daqui. Essa estrutura hoje é mais relevante do que o teu currículo. Porque quando alguém vem falar comigo, por exemplo, professor, eu não peço o currículo dela. Eu peço qual o projeto que ela está fazendo, ou que ela já fez. Isso, para mim, é mais relevante do que o currículo dela de geografia, por exemplo. Ou a nota que ela tirou em tal disciplina de geografia. Porque se eu peço o pitch deck dela, ou seja, qual o problema que ela já abordou, qual é a solução que ela já abordou, qual é o modelo de negócio que ela está atuando, isso é mais relevante para mim, porque eu estou vendo que ela tem noção de criar soluções para o mundo real, certo? Aí, a partir daí, a gente cria uma startup, existe toda uma metodologia para desenvolvimento de startup. Eu vou passar rápido, eu vou fazer um convite para vocês no final, depois, para vocês me seguirem. No meu Instagram tem muito conteúdo gratuito sobre desenvolvimento de startups, então isso vai ficar só um primeiro contato para que vocês entendam que existem várias técnicas aí para desenvolver startups, para fugir daquela mesmice da gente construir coisas, só depois de ver se aquilo é útil ou não, né? Uma das coisas, por exemplo, é MVP. Você
Eu vou construir uma bicicleta. Anda de patinete primeiro para validar a bicicleta. De vez de você construir toda a bicicleta, você primeiro valida com o patinete. Meu pai, eu quero uma bicicleta. Marcela, que é minha filha, você já andou de patinete? Ande na rua de patinete para ver se você se adapta, você gosta, entende? Então, vocês estão numa graduação. 3 anos de graduação. Cria um MVP para saber se essa graduação é útil ou não. Como é que seria um patinete de uma bicicleta que seria a graduação? Entende? Seria, por exemplo, entrevistar os profissionais de geografia. Seria, por exemplo, ir nas empresas que atuam e pesquisar startups na área de geografia. Seria, por exemplo, fazer estágio. Seria uma série de coisas que vocês, antes de esperar que o curso acabe, para saber se o curso é bom ou não, vocês testam logo agora, criando um MVP. Certo? Então, assim, se algo der errado, volta. Mas você testou logo para saber, né? Se aquilo funcionava ou não, tá? Então, com isso, existe um meta padrão aí de você co-criar uma solução, criar um teste usando o MVP e escalar. E aí está o Thomas Edison que sempre dizia, né? Eu não falhei. Eu encontrei 10 mil soluções que não dava certo. Tá? Então, é essa perspectiva que eu queria colocar para vocês aqui alguns exemplos, né, de startups. Quando você cria uma, você vai ver que tem vários apoios para você. Tem apoio de aceleradora, tem apoio de fundo, tem o Sebrae, enfim, tem dinheiro a rodo para startup, tem um monte de empresa querendo investir em startup. Só que, tipo assim, isso só aparece se você criar uma startup, entendeu? É a mesma coisa de uma águia. Uma águia, ela só vai dizer assim, cadê as outras águias? Eu não estou vendo águia nenhuma, eu só estou vendo galinha aqui. Também tu tá criada num galinheiro, tu vai ver outra galinha. Uma águia só vai ver as outras águias se passar a voar. Enquanto ela estiver no galinheiro, ela vai ser se colocada como uma galinha. Porque você não vai ver as outras águias. Então, você só vai ver esses apoios que tem para startups, para inovação, quando você virar uma startup. Quando você decidir fazer uma. Quando você decidir empreender uma. Aí você começa a ver e começa a buscar e começa a sentir que existe um ecossistema de apoio. Até o Instagram vai começar a colocar conteúdo de startup para você, quando você disser a ele que você está fazendo uma startup. Então, está aqui o exemplo do Caio, né? Está aqui o exemplo de um aluno que fez uma fintech, né? E para terminar aqui, eu vou dar esse exemplo que é muito bacana, os alunos que fizeram uma startup de plástico. Eles chegaram para mim e falaram, professor, eu acho que o maior problema da humanidade é plástico, porque vai existir mais plástico do que peixe daqui a 50 anos. Falei, tá, e qual é a solução? A solução é plástico 100% biodegradável. Então, eles criaram uma empresa que fabrica plástico 100% biodegradável. E hoje eu sou sócio deles, ou seja, eu virei investidor anjo deles. Eu investi na startup, hoje eu estou sócio, hoje a startup vale 6,6 milhões de reais, eu estou dando esse valor porque foi um valuation que eu peguei semana passada, na reunião que eu tive com eles, então, isso é real, tá? E isso é uma possibilidade também para desenvolvimento de professores, etc. Então, professora, eu queria parar por aqui e convidar as pessoas para ir para o meu Instagram, que é @professorgenésio, para que vocês possam me seguir até dar um tempo deles me perguntarem alguma coisa, saberem que eu vou ter que dar uma outra palestra agora. Tá no Instagram aqui, professor Genésio. E abrir o debate, porque eu acho que a gente precisa de um tempo de debate aqui, né? Para que a gente possa discutir o assunto, se entendeu, se não entendeu, se fez sentido, se não fez sentido. E no meu Instagram, você consegue ter bastante conteúdo também sobre inovação aberta, sobre startups.
Porque o que é a inovação aberta? Inovação aberta é esse movimento das empresas investirem em startups, entendeu? Então, é o movimento oposto, as empresas e governos terceirizando seus processos e seus problemas para as startups resolverem. Então, quando eu falei do exemplo que a Campus Party me pediu uma proposta, é porque a Campus Party agora está fazendo inovação aberta. Porque ela está pegando um terceiro ator para resolver um problema dela. Só que não é só a Campus que está fazendo isso. A minha universidade está fazendo isso. A Prefeitura do Recife está fazendo isso. A Pitu está fazendo isso. A Chesf está fazendo isso. Todo mundo, 80% das empresas estão fazendo isso. A questão é, você vai ficar de fora ou você vai ficar dentro desse movimento? Tu está entendendo? Para você estar dentro desse movimento, você precisa saber como resolve problemas, como cria startups, como apresenta essas soluções para essas empresas, para esses governos. E aí eu tenho uma notícia boa para te dar. Todo mês eu estou fazendo um evento de formação de startups de graça para vocês dentro da minha empresa. E esses eventos são gratuitos. Então é só procurar lá que você entra. O evento é gratuito, você se inscreve lá, por exemplo, mês que vem já vai ter outro, né? O desafio de inovação aberta da UPE. Você entra, aprende, cria uma startup do zero, resolve o problema de alguém que está propondo lá e aprende sobre o assunto. Ou seja, essa palestra aqui serve apenas para você abrir sua cabeça dessa importância de você entrar nesse mundo. Parei, professor, senão eu gosto muito de falar, professor fala muito. Só tenho a agradecer, viu, pela palestra, muito boa. Espero que tenha aberto assim, a cabeça dos alunos para várias ideias, né? E eu queria saber se vocês têm alguma pergunta, gente, inicialmente. Alguém tem alguma pergunta? Aproveita a presença do... Priscila, está me ouvindo? Estou ouvindo. Pode falar. Bom, parabenizar, professor, eu entendo que está já com a agenda aí, mas só uma observação rápida, que na licenciatura a gente tem uma grande dificuldade, que é relacionada à questão de que, bom, alguns colegas acabam conduzindo os alunos dizendo que eles estão na licenciatura e o destino deles é apenas ser professor, e esquece que professor, além de ser pesquisador, ele tem outras possibilidades também, e que são, por exemplo, providenciadas através de um grupo de pesquisa como este, que está tendo a oportunidade de conhecer agora, por exemplo. E nós montamos, nós temos uma disciplina chamada Projeto Integrador, e nós montamos uma atividade no semestre passado, em que os alunos, eles organizavam palestras e faziam intercâmbios seminários. Eu queria saber se esse tipo de atividade, sendo oficializada, pode ser considerada como um início de um projeto para eles, para tentar algo depois, tá entendendo? Eles ficaram responsáveis por organizar as palestras, convidar os palestrantes e fazer em forma de workshop. Entendeu? Sim, as palestras são importantes para abrir a mente, certo? Agora você precisa ter um programa, mão na massa, para convidar eles pós-palestra. Entendeu? Nem que seja programa dos outros, como, por exemplo, os meus. Isso. Pronto, aí nós então, temos as palestras, vou dar um exemplo, a Campus, né? A Campus Party tem uma série de palestras. Mas as palestras, elas motivam ali as pessoas a irem numa trilha, entrar num hackathon, entrar numa maratona, entrar numa oficina de robótica, entende? Então, é importante que a gente possa ter uma trilha onde primeiro vem as palestras, aí depois vem as atividades mão na massa, de criação de soluções, e depois a atividade de apresentação dessa solução para algum público externo. Entende? Em termos legais, eles poderiam fazer isso via Grêmio, não é isso, professor? Criar um Grêmio dentro da universidade. Grêmio. Grêmios é uma opção que você tem de que os alunos, o professor não pode, o professor pode ser associado para orientação, mas eles podem desenvolver atividades profissionais dentro do nível de maturidade que eles têm. São chamados grêmios estudantis. Pode, os grêmios, quem faz as muito isso é o empresas pessoal da júnior. administração. Nós temos na geografia a possibilidade, mas não fazemos.
Tem as empresas júniores, que são muito boas também. Isso. Vocês podem, no caso da minha universidade, eu crio programas de extensão. Os desafios, por exemplo, que eu faço, são programas de extensão, né? Então, esses programas de extensão, deixa eu botar aqui a foto de um desafio. Isso aqui, ó, isso aqui é um desafio da minha universidade, né? É um programa de extensão. Aí, aqui, eu mexo com resolução de problemas de governo de empresas, capacitação, extensão. Então, chamo empresas, as empresas colocam problemas, né? Tá aqui problemas dados pelas empresas. Aí tem uma trilha para eles seguirem, né? Essa trilha, a pessoa resolve. Esse desafio que eu vou chamar vocês, mês que vem, né? Que vai começar o segundo ciclo, vocês podem participar, é online, gratuito para quem é de fora. E aí as empresas apresentam seus desafios. A Gerdau já confirmou para esse segundo ciclo, a Globo parece que vai estar com a gente. Aqui está, por exemplo, um aluno apresentando um resultado da solução dentro do hospital, já, que foi parceiro do desafio, né? Então, é possível trabalhar com inovação aberta desse jeito. Se você quiser, professora, depois a gente bate um papo com professores, né? Para ensinar eles a como fazer esse tipo de ciclo, né? Porque você possibilita que os estudantes e professores sejam capacitados para entrar em desafio de inovação aberta, e as empresas, possibilita que as empresas entrem em contato, contratem talentos, vejam alternativas, porque, por exemplo, licenciatura é ensino, né? Inovação no ensino são várias, né? O ensino, ele não se dá só dando aula, entendeu? O ensino tem várias inovações envolvidas. Por exemplo, todos esses pessoal que estão fazendo lançamentos digitais, como marketing digital na internet, eles estão inovando no ensino. Então, inclusive, muitos alunos de vocês podem ter já um influencer como referência, e não o professor da sala de aula. Pelo menos a minha filha é assim, entendeu? A minha filha está sempre estudando com algum professor melhor no conteúdo do que o professor dela, da sala de aula. E aí a sala de aula está mais esvaziada, a sala de aula dos terceiros anos, porque está todo mundo estudando pelos outros professores, que são melhores, são mais inovadores, tem material digital melhor, entende? Então, isso não é para se trabalhar na licenciatura? Claro que é. Caso contrário, a gente vai cada vez mais perder alunos nos lugares que a gente está dando aula, para as pessoas que estão na internet ofertando uma aula cujo conteúdo é melhor, cuja gravação é melhor, cuja didática é melhor. Então, acho que é sempre importante isso. Inovação está em tudo, né? Não está só na engenharia, está na educação também. A ideia que eu geralmente vejo sobre essa questão de startup na educação é sempre esses cursos online, né, que as pessoas fazem e tal. Aí tu tens outras possibilidades, assim, que você tem observado por aí nessa parte de inovação ligado à questão do ensino. A minha startup, por exemplo, é uma startup de educação empreendedora, chamada Células Empreendedoras. E a gente vende um programa. A gente vende um desafio. E o desafio tem aulas. Entende? Então, eu não vendo aula. Eu vendo um desafio com premiação. Aí, para o cara ganhar a premiação, precisa assistir aula. Então, a aula passa a ser uma coisa que ele precisa para competir ou para participar. Mas o que eu vendo não é uma aula. Mas é uma empresa de educação. Empreendedora. Entende? Entendi. E tu tens alguma Existem vários sugestão? modelos. Existem esses modelos assim como a minha, existem as aulas, mas existem também muitos modelos de pessoas que vendem plataformas, né?
O que seria uma plataforma? São uma plataforma com vários cursos dentro, entendeu? Como se fosse uma escola digital. Que a partir dali ele tem várias atividades. Entendi. Uma coisa que eu queria te perguntar, que tu falaste dessa questão de estudar os problemas, né? Quais são as fontes que você geralmente utiliza, né? Inclusive pela questão dessa questão da rapidez, né? Tu falaste, não dá para a gente passar tanto tempo só dentro da universidade, até encontrar esses problemas, até saber o que realmente as pessoas precisam, etc. Então, quais são as fontes, assim, que vocês utilizam, em geral? Não, na verdade, os problemas das empresas e dos governos, a gente usa como fonte a própria entrevista e a consultoria. Então, por exemplo, Gerdau. A gente chama Gerdau e começa a perguntar quais são os maiores entraves hoje para o desenvolvimento da Gerdau. Entendeu? Aí ele mesmo diz, porque a empresa está interessada que você dê uma solução para ela no maior entrave dela. Então, o melhor caminho para você identificar problemas é entrevistando pessoas chaves de dentro das empresas. Elas sabem os principais entraves. Por exemplo, esse programa, esse desafio de inovação aberta que eu passei, eu montei ele com base numa conversa, num café com o diretor da minha escola. Porque eu já estou acostumado, né, a perguntar, a catar, a observar problemas. Então, fui tomar um café com ele e falei assim, mas fulano, mas qual é a principal entrave hoje? Não, Genésio, a principal entrave hoje é que a gente está vindo de uma Covid e os alunos estão, eu estou vendo os alunos desengajados presencialmente na escola. Pronto, ele me disse o ouro, tu tá entendendo? Aí eu criei um desafio gamificado com premiação para ele estar na escola. Então, as pessoas dizem os problemas, é porque você não pergunta a elas. Mas elas dizem, né? Que as pessoas mais gostam, dentro de grandes empresas, governos, secretarias, todo mundo diz. Agora, se você não quer atacar um problema específico de uma empresa, existe uma área chamada ODS, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU. São 17 ODS. Essas 17, elas já estão mapeando todos os principais problemas globais sociais. Então, é um caminho também. De você começar pelas ODS, entendeu? Que aí você tem problemas que são mundiais. E aí, a partir das ODS, você vai traçando questões específicas. Então, as ODS também são um caminho para você seguir. Obrigada. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? O que é que eles acharam aí? Queria a opinião deles aí, para pegar uma opinião, mesmo que seja nas mensagens, para saber o que eles acharam da apresentação. E não adianta nada a gente estar falando uma coisa aqui se eles não entenderam, né? Excelente, Eric, foi muito esclarecedor. Nós alunos podemos abrir mais a cabeça para outras áreas e não concentrar apenas num nicho. Exato, Eric, porque o mundo é multidisciplinar, né? O mundo ele não é feito só de pessoas da mesma área. Eu quero criar um projeto para a prefeitura que usa geografia. Esse projeto não tem pessoas só de geografia, entendeu? Então a gente precisa fazer com que a geografia se torne útil para as outras áreas, porque os problemas estão nas outras áreas, às vezes. Então, a gente tem que se relacionar com essas outras áreas, ou chamar pessoas dessas áreas para dentro da geografia, entendeu? Então, sabe um exercício bom, Priscila? Faz um painel chamado Observatório de Problemas, só com problemas de governos que tem a ver com geografia. Pronto. Você chama 3 entidades do governo e essas pessoas vão ficar batendo papo só apresentando problemas. E você vê que como é rico, né? Como é rico isso. Caramba, que massa um observatório, entendeu? Dopamina foi nas alturas depois de tantas possibilidades. É verdade, Miguel. Obrigado pela
pela revista aí. Tem uma plataforma no Moodle, que estou direcionando para oferta de capacitação técnica. Atualmente está disponível um curso de criação de sites e um de OJS. Olha aí, ó, revista científica, o GIDS, da UFCG. Conta comigo, GIDS. Vamos lá, me segue aí, eu mando as mensagens, vamos fazer maratonas de negócio. Vamos, porque meus eventos são tudo para te ajudar a melhor empreender nessas tuas iniciativas aí. Parabéns. Alguém mais que gostaria de perguntar alguma coisa? Pelo jeito, não. Mas muito obrigada, professor Genésio. Obrigada por esse tempo, né, que o senhor reservou aqui para a gente. Da gente não estar diretamente assim relacionada, que realmente a área tecnológica é que geralmente está mais relacionada, né? Essa questão de startup, mas justamente por eu entender essa questão da gente buscar novos caminhos, né? Que tu mesmo mostraste que na educação é possível, né? Então foi por esse pensamento que eu quis te trazer e mostrar para os alunos que é possível, né? A gente pensar outras possibilidades. Eu só tenho a agradecer. Tá Quer bom, falar mais Priscila. alguma coisa? Aí eu paro a gravação. Conta comigo, tá bom? Um abraço a todos. Tá bom, obrigado. Um Até a abraço próxima. também. Tchau. Valeu.